Vocês estão vendo Chicago, uma banda de rock, né, que foi formada em Chicago, a cidade de Chicago, Illinois, né? Em 1967, a banda nasceu com o nome The Big Thing. The Big Thing. Por que a grande coisa? Porque eles resolveram inovar. Era uma banda de rock com um pequeno naipe de metais. Porque até ali, imagina, anos 60, você tem ali o rock dominado pelo power trio, né? O famoso guitarra, baixo e bateria. Mas eles simplesmente resolveram colocar trompete, sax e trombone. Um trio de metais ali. O que deu uma sonoridade completamente inovadora, diferente na época, para uma banda de rock. Além do que das suas influências, que aí se caracterizou como rock progressivo, por muito tempo foi encarado como rock progressivo essa banda, jazz rock, jazz fusion misturado também, algumas pitadas até de eu acho que mais em termos de estrutura de música clássica, não de música clássica em si, em termos de estruturais de composição de música clássica, tá? Esse pessoal que vocês estão vendo aqui era formado pelo Peter Cetera, ou como eles falam, né? Peter Cetera, no baixo, que depois saiu para uma carreira solo vitoriosa, né? O Terry Kath na guitarra, Terry Kath, que era o grande cérebro ali de um rock mais combativo, politizado. Robert Lamb nos teclados, também puxando mais para esse lado progressivo da sonoridade. O Lee Loughnane no trompete, o James Pankol no trombone e o Walter Parasider no sax, tá? Além do Dennis Serafin da bateria, tá? Então eles misturavam, né, esse pessoal. Rock com metais era o que a crítica chamava, né? Rock com metais, rock and roll com metais. Antes de surgir essa coisa do heavy metal, o rock metaleiro, né? Mas era uma banda de rock com metais. Então misturava música clássica, jazz, rhythm and blues, música pop. É talvez a banda mais premiada do mercado fonográfico norte-americano, tá? Só perde para o Beach Boys, talvez. Está aqui eles atualmente. É impressionante a premiação, a quantidade de prêmios, né? É uma das, só perdendo para o Beach Boys, tá? Na história do Recording Industry Association of America e da Billboard, tá? Só perde para os Beach Boys. O maior sucesso de todos os tempos. O Chicago chegou a vender mais de 40 milhões de unidades só nos Estados Unidos, com 23 álbuns de ouro, 18 de platina, 8 de multiplatina, tá? E eles ainda tiveram 5 álbuns consecutivos número 1 na Billboard. 5 álbuns consecutivos. E 20 singles entre os 10 melhores da Billboard Hot, que é composta aí as 100 primeiras músicas, né? Chamada Billboard Hot, tá? É impressionante. Além de ter 10 indicações no Grammy Hour, e, claro, ganhou o Grammy com a música If You Leave Me Now, que vocês viram aí a abertura, essa balada icônica, que foi o divisor de águas da banda. Apesar de tudo, de todos esses prêmios, essa origem, vamos dizer assim, progressiva e politizada, como a gente vai ver do início do Chicago, o Chicago é uma das bandas mais criticadas pela indústria, ou pelos críticos, né? Pelos críticos. Eu também tinha uma péssima, sempre tive uma, desde If You Leave Me Now, Chicago é daquela baladinha, tal, música de balada, né? Tal. Então, sempre foi visto assim a banda Chicago como uma máquina de ganhar dinheiro sem alma, tá? Previsível, obcecada por baladas, tá? Quando, na verdade, se você olhar em perspectiva, como a gente vai fazer aqui na sua história,
Eles tocaram diferentes tipos de estilos de música de rock, né? Começando pelo progressivo e letras altamente politizadas. Quer dizer, altamente politizadas, aí é a questão que a gente vai ver. Que tipo de politização é essa? Vocês estão lembrados que no domingo passado a gente estava discutindo o Harry Call, uma banda de rock progressivo de esquerda, cujas influências foram quem? O Manifesto Comunista de Karl Marx, Bertolt Brecht, tá? E a Sociedade do Espetáculo do Guy Debord. Tá? Então, há uma diferença, fazendo uma comparação, como é que você tem duas bandas progressivas, uma que acabou indo para a balada, para o pop e tal, e outra que se manteve fiel até o fim, criando o Rock in Opposition, né? O Rio, que até hoje permanece os festivais, uma plataforma para bandas que não querem se vender para a indústria fonográfica, tá? Por que essa diferença de atitude? Eu arrisco a dizer que é uma... Enquanto o Harry Call tinha uma orientação teórica, uma crítica em relação à sociedade estrutural, a politização de bandas como a do Chicago, como também aqui no Brasil, Titãs e outras bandas de rock dos anos 80, que era pelas Direta Já, contra a ditadura militar, aquele balaio de gato dos anos 80, em que quem era contra a ditadura militar já era considerado automaticamente de esquerda, mas na verdade era um grande balaio de gatos que tinha ali dentro, na chamada esquerda. Tá? Todos eles ali faziam uma crítica política moralista. Esse tipo de crítica política moralista é muito fraca e acaba se despolitizando com o tempo, que é o meu diagnóstico em relação a essa banda Chicago que aconteceu com eles, que como a gente vai ver, é essa história que a gente vai, que esse humilde blogueiro aqui vai tentar contar, né? Só que Chicago, saindo um pouco do campo aqui da política, partindo para o estético, da linguagem e tal, talvez tenha sido a primeira banda a pensar em logo. Esse logo do Chicago, a banda Chicago, como eu falei, começou como The Big Thing. E depois ela mudou de nome e se transformou em Chicago Transit Authority. Chicago Transit Authority, Autoridade de Trânsito de Chicago. Tá? Numa referência irônica à questão da autoridade, isso é coisa, crítica à autoridade, ironia, como é que uma banda de rock tem um nome do Chicago Transit Authority, autoridade tipo CT, a CT aqui de São Paulo, né? Companhia Engenharia de Tráfego. Tá? Uma banda de rock vai se chamar Companhia Engenharia de Tráfego, que era uma referência irônica, camp, a questão da crítica à autoridade, a crítica aos governos, tal. Aí eles acabaram reduzindo para Chicago, né? Por questões que poderiam ter legais, né? Por utilizar o nome de uma empresa de engenharia de tráfego lá da metrópole de Chicago. E esse logo que eles fizeram, depois os Rolling Stones perceberam essa questão da importância do logo, tá? A questão da iconificação da banda. Então, depois o Chicago, logo de cara, o Chicago já tinha esse logo que se tornou icônico da banda, que é uma coisa que nos anos 70 acabou pegando um estilo Art Nouveau, tá? Lembrando a Belle Époque, Art Nouveau, Belle Époque, mas a referência são os anos loucos da década de 20, principalmente a Chicago dos anos 20, a Chicago da década de 20. Então, a década de 20, os anos loucos, antes do crash, né, de 29, foi muito uma época de revisitação dessa coisa do Art Nouveau, da Belle Époque europeia, né, parisiense lá dos anos do século XIX. Tá? E nos anos 70 houve um revival disso. Então, essas fontes, letras arredondadas, essa coisa, como também aí vem o Rolling Stones, esse logo dos Rolling Stones, dentro dessa coisa meio Art Nouveau, essas formas arredondadas.
Claro, sem falar que essa coisa das formas arredondadas é emprestada dos anos 60, né? Ondas, espirais, coisa porque é inspirada nas alucinações de LSD. Porque quando você está na alucinação do LSD, você vê as coisas distorcidas em ondas, em curvas, né? Nada é em linha reta ou angulosa, tudo é em curva. Me disseram, eu não sei de nada disso. Eu não sei. Eu sou um cara sério. Diga não às drogas. Espera aí, que daqui a pouco você sabe que caiu o artigo 19 do Marco Civil da Internet. De repente, sou derrubado aqui da live por ter falado em LSD. Tá incitando discurso de ódio, violência, não sei o quê, levando para o vício, tal. Então, não sei de nada. Eu li isso num artigo médico. Eu não sei de nada disso. Eu não sei. Essa coisa de visão, de ver em ondas, em movimentos em ondas, em espirais, em LSD, eu não sei de nada dessas coisas. Não sei de nada. Deus, depois dessa eu vou até tomar uma aguinha aqui. Pois bem, isso é um detalhe. O Chicago talvez tenha sido o precursor, o pioneiro dessa coisa de criar uma marca visual forte, um logo. Né? As bandas de rock não pensavam muito nisso. Por exemplo, bandas progressivas como o Gênesis teve uma porrada de logo. Tá? E eles mantiveram essa, vamos dizer assim, uniformidade visual. Outra característica é que a banda praticamente não aparecia na capa. A capa dos discos era assim. Então, era isso. As várias criações em cima, as várias releituras em cima desse logo do Chicago que eles faziam. Então, eles não apareciam muito nas lives. Então, especialmente os problemas ligados a álcool, drogas, aquele, claro, o roteiro clássico, né, de roqueiros, não aparecia muito. Era uma banda que não aparecia muito, não se expunha muito, né, a sua imagem e tal. Dificilmente você vai ver uma capa de disco com eles só lá, quando eles entraram já na fase pop, depois do If You Leave Me Now, né? Aí eles começaram a aparecer, né? Mas, então, era assim, e sem nome, né? Era Chicago 1, Chicago 10, Chicago 12, tudo em algarismos romanos, né? A numeração dos discos, tá? Mas vamos avançar aqui aqui Chicago. É claro que eles... Da onde veio essa coisa de rock com metais, né? Trombone, sax e trompete? É claro que a influência jazzística era muito forte. A gente já falou, principalmente quando a gente estava falando de Memphis Slim, aqui numa live recente, o Chicago foi o grande alvo da grande imigração negra que veio do sul para o norte dos Estados Unidos, fugir do racismo do sul dos Estados Unidos e acabou se transformando a grande meca do jazz e do blues, a cidade de Chicago. Então era famosa, sempre foi famosa pelos seus clubes, né, pela noite, né? Então tinha uma forte cena que acabou moldando a estética sonora da banda, especialmente a seção de metais, que a gente até vai ouvir aqui um pouco, né? Além do que essa efervescência, a gente falou que Chicago, né, por muito tempo, para a comunidade acadêmica, para pesquisadores, na área de psicologia social, economia, lá está aí a escola de Chicago, os Chicago Boys, tal. Chicago, meio assim, virou uma espécie de laboratório social a céu aberto, devido à grande afluência de fluxos migratórios, tanto europeus quanto internos, né? Como o caso aí dos negros, acabou se transformando numa cidade dividida em bairros que eram verdadeiros guetos, né? Hispânico, italiano, negros e assim por diante, tá? Então, pelo menos na escola de Chicago, dentro da sociologia da comunicação, é muito importante essa questão de como os meios de comunicação eles ajudam, na época, né, a questão do controle social, tal, para
para uma sociedade, uma grande cidade que sempre esteve à beira da anomia, né? Vide o caso do crime organizado, Al Capone, né? A máfia italiana, tal. Então é uma cidade urbanisticamente, em termos de cultura urbana, efervescente. E essa efervescência foi contaminar aqui a banda Chicago e essa mistura sonora, né, que eles vão fazer, pelo menos no começo, né? Que eles vão operar aqui. Uma história interessante, o Peter Cetera é o cara, ele acabou se tornando o front leader, ele era o baixista, mas tem uma história interessante do estilo dele cantar, que acabou sendo a marca registrada da banda Chicago, que foi quando um fuzileiro naval, Mariner, arrebentou o seu maxilar em 3 lugares. Tá? Isso mudou tudo na vida dele, do Peter Cetera. Tá? O que aconteceu? O pessoal do Chicago foi assistir a um jogo de beisebol. Foi assistir a um jogo de beisebol lá na cidade e tal. Então, imagina esse pessoal com esse visual. Ali, final dos anos 60, aí tinha uns mariners, uns fuzileiros navais, uns 10 caras ali que não gostaram da cara desse pessoal. O que esses roqueiros cabeludos, essas bichas, estão fazendo aqui num jogo de beisebol de macho? O que aconteceu? Saíram na porrada com o pessoal do Chicago. E o Peter Cetera levou a pior. Quebrou o maxilar em 3 lugares. Teve que fazer cirurgia, foi cerrado o maxilar. E o que aconteceu? Ele, por muito tempo, ele foi obrigado, que imagina, a banda Chicago na estrada, né? Ele não podia abrir muito a boca. Então, esse estilo de cantar sem abrir muito a boca acabou se tornando a marca registrada, tá? A marca registrada do vocal aqui do Peter Cetera, e ele continuou cantando desse jeito, sem abrir muito a boca, tá? Criando um vocal distinto, tá? Peter Cetera, imagina aí os mariners, os fuzileiros navais norte-americanos, né, sexistas e já skinheads aí, protofascistas, deram porrada, saíram na mão aí com o pessoal da banda Chicago. Imagina ali num jogo de beisebol, aquela coisa, me chega esse pessoal assim, com esse look. Aí saíram na mão. Aí resolveu o pessoal, os fuzileiros navais, o que essas bichas estão fazendo aqui, jogo de macho, tal. E aí foi. Mas é interessante, essa época é a época, dá para perceber, da efervescência política. Portanto, então ali, no final dos anos 60, os Estados Unidos estavam queimando em conflitos nas ruas, luta pelos direitos civis dos negros, nos campos universitários, protestos contra a guerra do Vietnã, e claro que a banda Chicago foi absorver isso, tá? Desde os primeiros discos, talvez aí os 3, 4 primeiros discos da banda Chicago, vocês vão ver músicas muito politizadas, tá? Muitas vezes de uma forma direta as letras, tá? Temas políticos e sociais, como, por exemplo, essa 25 or 6 to 4, que não é uma música imediatamente política, né? Mas ela ela pega esse, digamos, zeitgeist utópico, né? Esperando o raiar do dia, procurando por algo a dizer, luzes contra o céu. Vamos ver aqui, rapidamente, ouvir, né, um pouquinho, só um pouquinho aqui. Lá vai embora a monetização dessa live, mas que se dane. Vamos lá, para ver essa questão dos metais. É muito peculiar, né? Que é essa banda 25... Aqui. Esta 25 or 6 to 4. Essa questão dos metais, uma
coisa inédita que até então ninguém tinha ouvido algo parecido. Metade de uma banda de rock. Waiting for the break of day, searching for something to say, flashing lights against the sky. Aí dá para perceber na letra, né? Luzes contra o céu, desespero, eu fecho meus olhos, contado de pernas cruzadas no chão, olhando cegamente para o espaço, levantar-se para espirrar meu rosto, querendo apenas ficar acordado. E aí essa coisa, sentindo como eu deveria dormir, e assim vai, esperando o raiar do dia. Então essa coisa da esperança. Para perceber essa seção dos metais aqui, é fundamental para essa sonoridade da banda Chicago. Por isso, por muito tempo, ela foi enquadrada como rock progressivo, né? Deixa eu desligar direito aqui o negócio. Aqui. Vou tocar mais um pouquinho aqui. A música é muito legal, bem interessante. Vamos parar por aqui, chega. Mas essa música é pela coisa do raiar do dia, da esperança, da utopia, pegando essa utopia jovem. Mas tem uma música, Dialogue, parte 1 e 2, é do Chicago 5, é de 1972, o Dialogue, que é essa coisa da estrutura erudita em música popular. A música é uma conversa entre duas pessoas com perspectivas muito diferentes, perspectivas políticas polarizadas, sobre o estado do mundo e o país. Tá? Então, são duas pessoas que estão discutindo, é um diálogo, discutindo política, guerra do Vietnã, o mundo para onde é que vai. Na parte 2, a banda canta em uníssono, né? Um apelo por uma ação coletiva de mudança. We can make it happen. We can change the world now. Então, é assim, depois da parte 1 ser um diálogo polarizado, né? Então, nós podemos fazer isso acontecer, nós podemos mudar o mundo já, now. Tá? Como também It is better and soon. Tá? O melhor fim está se aproximando, que é do Chicago 2. É uma faixa de apelo explícito pelo fim da Guerra do Vietnã. Tem o State of the Union, do Chicago 7 também, que é de 74, né? Aí é que entra aquela coisa, é uma música que critica a hipocrisia do sistema político. E é uma música direta que aborda as falhas do governo americano em atender às necessidades do povo. Já tinha ocorrido a renúncia de Nixon. Então, todos os escândalos que estavam corroendo, né, o Estado, o governo norte-americano naquele momento, o fim humilhante da Guerra do Vietnã, tudo isso, tá, refletindo nessa música o contexto do escândalo do caso Watergate. Tá? Então, é aquela coisa da crítica à corrupção. A banda Chicago começou já a derivar para aquela coisa de somos contra tudo isso que está aí. Tá? Já vai indo para uma crítica que eu defino como moralista. Tá? Em vez de politizar, despolitiza. Porque não dá nome aos bois, não critica a estrutura. Somos contra tudo isso. É a corrupção, é gente que ocupa o poder e corrompe, são corrompidas. É a coisa da personalização, pessoalização da política, mas não se questiona a estrutura. Então, já em 1974, com essa música, já dá para perceber que o Chicago já começou a derivar para os clichês políticos tradicionais e crítica política, né, contra a hipocrisia, a corrupção, contra o governo, o Estado atrapalha a vida das pessoas. A gente sabe para onde é que vai dar esse tipo de discurso, né? Uma das raras é a coisa de 1969, o primeiro álbum deles, quando eles se chamavam ainda Chicago Transit Authority, é uma música chamada Does Anybody Really Know What Time Is It? Tá? Ninguém sabe, na verdade, que horas são.
Então, é a única música, é uma música assim que me lembra muito Harry Cole, em termos de temática, em termos de letra. Porque eles aqui já vão começar a criticar a própria estrutura social. Não essa coisa da pessoalização, dos corruptos da política, essa coisa toda. É uma música muito interessante, que é do primeiro disco deles, que é uma música que trata, embora seja menos explícita, ela é menos explícita politicamente, mas ela critica a obsessão da sociedade com a pontualidade. Por isso que ninguém sabe exatamente que horas são, é o nome da letra da música. É uma obsessão contra critica a obsessão da sociedade contra a pontualidade, as convenções sociais, e como essa preocupação com essas regras, com as normas, desvia a atenção das pessoas para as questões mais importantes da vida. Tá? Então, principalmente a frase "Does anybody really care?" Alguém realmente se preocupa? Sugere uma espécie de que as pessoas estão indiferentes em relação a problemas maiores, enquanto elas se preocupam com as questões menores, com os problemas menores, comezinhos do cotidiano, como que horas são, tá? Ou a discussão das normas sociais, morais, enfim. Ele se torna uma crítica aí, a questão que a gente pode, sei lá, atualizando para o século XXI, a questão das guerras culturais, que nos desviam das questões mais importantes. Tá? Somos mais preocupados com a questão das normas culturais, as regras, os costumes, as crenças, e deixamos e abandonamos as questões mais importantes e estruturais de lado. Né? O Jorge Delmar está falando que eles se tornaram isentões. Pode-se dizer que sim, com essa questão de somos contra tudo que está aí. Acabou-se a crítica política acabou ao longo dos anos 60 de se deteriorando nesse tipo que eu chamo de uma crítica moralista contra a hipocrisia política, tá? Dialogue, essa música é muito importante, eu recomendo quem quiser conhecer, desbravar aí a banda Chicago. Uma mensagem para 1972, Dialogue, do Chicago 5. Aí foi em 72 a promoção, uma propaganda numa revista especializada em música rock aqui, com eles aparecendo aqui, a banda Chicago, né? E promovendo essa música Dialogue, que é um exemplo aí da era progressiva e politicamente ainda engajada, sem ela ter se tornado ainda isentona, como fala o nosso Jorge Delmar aqui no chat. Tá? Bem interessante. E o que acontece? O que ocorre, então? Eles já estão em meados dos anos 70, já começa a ocorrer com esse discurso dele isentão, vamos colocar assim, já há uma descrença em relação à política. Esse discurso, vamos dizer, isentão, essa coisa, os governos, nada muda, porque as pessoas chegam ao poder e se corrompem. Então, isso leva à despolitização e ao niilismo político. O que você tem no meados dos anos 70, que vai ter reflexos aqui no Brasil, tá? No final da década de 70, o domínio da cultura psi. O domínio na área cultural de questões voltadas à psicologia, psiquiatria, psicoterapia, chamar genericamente de cultura psi. Então as pessoas começam, já que a transformação do mundo falhou, eu vou vou me fechar dentro de mim mesmo. Eu vou conhecer a mim mesmo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me cuidar. Nesse tempo inteiro eu tentei consertar o mundo, não consertou, o mundo continua aí, né? Então eu vou pensar em mim mesmo agora. Então vem aquela coisa do hedonismo, né, que cresce ainda mais com a disco music, aí no início dos anos 70, tá? Uma releitura, na minha opinião, uma releitura branca da soul music, que é a disco music, tá? Grandes sucessos, embalos de sábado à noite, uma releitura mais assim alienante, nihilista,
a despolitização total da própria vida, tá? Aí você vai ter o quê? Aí você vai ter, entra If You Leave Me Now. Sentindo aí o Zeitgeist, foi uma coisa assim puramente intuitiva, acidental. Essa música nem era para ter entrado nesse álbum, tá? Nem era para ter entrado no Chicago 10. Ela foi a última a ser gravada. Foi o primeiro single número 1 da banda Chicago nos Estados Unidos. A banda chegou com essa música a levar 2 prêmios Grammy, tá? É impressionante. Essa música acabou redefinindo a carreira da banda Chicago. Como fala aqui o tecladista, um dos mais engajados politicamente, né, que era voltado para a questão progressiva do rock, o Len, o tecladista, ele fala o seguinte: isso porque se você tivesse ouvido os 9 álbuns anteriores do Chicago, não teria ouvido nada parecido com isso, If You Leave Me Now. Essa música não mostrou a banda como pensávamos que éramos, tá? Quando se tornou tão bem sucedida essa música, todos nós ficamos surpresos. Alguns de nós se ressentiram. Por quê? Bem, porque simplesmente não era legal. Certamente é uma música bonita, mas em nossas mentes jovens, simplesmente não era uma música legal. Era uma balada. Uma balada alienante, uma balada romântica, que não tinha mais nada a ver com aquilo que a banda se colocava no início. Então, tanto o tecladista aqui quanto o guitarrista, eles ficaram surpresos, porque a música acabou redefinindo eles dentro da indústria fonográfica. If You Leave Me Now foi gravada em cima da hora, quase não entra no Chicago 10. Então, o que aconteceu? A CBS decidiu que Chicago era uma banda de balada. Então, dali para frente, o nicho da banda deveriam ser as baladas. Depois desse sucesso estrondoso, retumbante, tá? O dinheiro começou a jorrar, é claro. O Viu Metal começou a jorrar, começou a crescer os olhos de todo mundo, e a gravadora, a indústria fonográfica, olhou para a banda Chicago: olha, o nicho de vocês é balada. Então, as rádios, a indústria fonográfica, a CBS, todo mundo esperando o próximo If You Leave Me Now. Tá? A gente sabe que isso é um motivo, né, de muita banda acabar depois de um sucesso estrondoso como esse. E quase que o Chicago se enveredou por esse destino, né? O problema é o seguinte: o grande voto contra influente do Chicago seguir esse caminho foi o Terry Kath. Terry Kath. O que aconteceu com o Terry Kath? O problema é que o Terry Kath tinha um péssimo hábito: gostar de armas. Ele adorava armas. Ele andava é um caque. Você pode considerar um caque. O cara, um colecionador de armas. O cara tinha uma fissura, um fetiche. Ele andava nas turnês com a sua coleção de armas. E teve alguns problemas ali ao longo de algumas turnês ali, mas principalmente, o cara é meio estourado, principalmente em jogos de pôquer ali dentro. Aliás, tem uma história, me permitam contar uma história bem engraçada. Eles estavam na turnê, não tinham o que fazer numa madrugada, foram jogar pôquer. Um deles arrumou: qual vai ser o grande prêmio? O grande prêmio vai ser essa lagosta. A lagosta estava viva, o bicho estava vivo. Botaram a lagosta num balde. O grande prêmio vai ser a lagosta. E o jogo de pôquer se arrastou durante a noite e nada de sair um vencedor. Só sei que a lagosta, nesse meio tempo, saiu do balde e se mandou nos bastidores lá do set, lá onde eles faziam o show.
assustando todo mundo da produção, aquele bicho medonho enorme, aquela lagosta enorme e tal, assustando todo mundo. O grande prêmio do jogo de pôquer que não tinha vencedor. Resultado, os caras já estavam tão loucos, bebendo, se chapando e jogando pôquer, que resolveram jogar o bicho de volta para o mar. O grande vencedor foi a lagosta. Eles decidiram isso. O grande vencedor foi a lagosta. Ninguém ganhou aqui no jogo de pôquer. Ela ganhou a própria vida. Então jogaram ela de volta para o mar. Deveriam estar numa cidade litorânea ali e jogaram o coitado do bicho que estava fugindo. Run to the hills, como falam lá o Iron Maiden, que aliás tocou ontem no Allianz Parque, né? Run to the hills, né? Corra pela sua própria vida. Então acabou ganhando. Quem ganhou o grande prêmio foi a. Mas vocês estão vendo a notícia, ele deu um tiro acidentalmente, ele se matou acidentalmente, manuseando as armas da sua coleção. Um tiro acidental foi disparado e ele morreu de uma forma absolutamente tragicômica, né? Então, ele, por incrível que pareça, era a grande voz. Não, a gente não vai entrar com essa coisa de balada. Vamos manter a nossa pegada aqui de rock mais elaborado, tal. E a sua morte realmente fez a banda pesar. Voto vencido, acabou Chicago pendendo para a balada, a música alegre, dançante, época da disco music. Vocês estão vendo aí a capa, Hot Streets, por exemplo, do Chicago. O Chicago acabou se transformando numa banda de baladas românticas para a alegria desse humilde blogueiro que nos anos 70 fazia discotecagem das bandas adolescentes, das festinhas adolescentes, sabe, festinha adolescente? Que coloca o papel celofane, fala assim, salão de festas do prédio, ou no próprio quarto mesmo, convida a galera, vai no próprio quarto, a mãe não tá, os pais saíram, então vai no próprio quarto mesmo, põe o papel celofane lá, vermelho ou verde, e faz um quê lá de luz estroboscópica fake, né? Meu Deus do céu. Recordar é viver. Dançar agarradinho, e essa música Mela Cueca que tocava, If You Leave Me Now, nossa, meu Deus do céu. Recuerdos de Pacaraí desse humilde blogueiro, que coisa, hein, humilde blogueiro? Tá chegando o final do ano, começam as lembranças aqui. Depois disso, muitos falam, né, que até o Robert Lamb, o tecladista, ele falou: se Terry tivesse sobrevivido e feito parte do Chicago na década de 80, a história dessa banda teria sido muito diferente. Tá? Ele teria se oposto a essa direção balática, diz ele, da banda. O problema é que começou a decair a banda. Começou a decair. Mesmo apesar de vender 1 milhão de cópias com esse disco que vocês estão vendo, Hot Streets, foi o primeiro disco, né, da banda na sua estreia a ficar fora do top 10, né? Por 2 lugares. Isso já era o início de uma decadência. Vender 1 milhão de cópias, isso já era uma coisa, olha, peraí, já não está mais o Chicago como antigamente. Chicago 13 atingiria o número 21, já começou a decair. O Chicago 14 chegou ao número 71 do top 10 do top 10 Billboard, sei lá dos Estados Unidos. A CBS acabou abandonando a banda Chicago em 1981, entrando a banda num período de estagnação, antes de se conectar com a Full Moon Records. E o que aconteceu? Nova orientação pelo produtor David Foster, que pensou o seguinte: a banda Chicago tem que destacar a voz de tenor de Peter Cetera, melhor dizendo assim, Peter Cetera. Vocês têm uma coisa, um tesouro, uma coisa muito valiosa nas mãos, que é o vocal do Peter Cetera. Numa dicção gringa. Então, ainda mais que o Peter Cetera, ele estava numa questão de que ele estava saindo, um rehab, a questão das drogas pegou pesado para ele e tal. Então, isso dentro da cultura psi,
A cultura psi aí do final dos anos 70, começo dos 80, privilegiava uma visão de mundo sobrevivencialista, tá? Por exemplo, músicas na disco music, como a I'm Survive, por exemplo, é o zeitgeist daquele momento, que se estende. Então, a questão é que nesse mundo louco, nesse mundo cruel, nesse mundo sem sentido e alucinado, temos que sobreviver psiquicamente. Então, lutando contra os nossos vícios, contra os nossos fantasmas interiores. Então, a trajetória do Peter Cetera era exatamente isso. Então, ele foi colocado como a grande estrela da banda Chicago. E a banda Chicago renasceu a partir daí, né? Com a Full Moon Records e essa reorientação voltado para o vocal do Peter Cetera, destacando a voz de tenor dele, tá? Então, era assim que a banda deveria soar. Deveria soar sempre, tá? Então, vem aí os grandes sucessos, Hard to Say I'm Sorry, né, no Chicago 16, de 1982, que já subiu para 3 milhões de cópias. Depois do If You Leave Me Now, né, o que eles estavam procurando, veio finalmente o Hard to Say I Am Sorry, de 82. Tá? E aí vem o grande sucesso, e por esse sucesso todo, e o Peter Cetera colocado assim como a grande estrela, não ia demorar muito que ele iria cair fora e fazer uma carreira própria de grande sucesso. Porque Peter Cetera era ele é que era a questão da direção balática do Chicago, era ele, sempre foi. Então ele saiu da banda para seguir essa carreira assim, centrado em baladas românticas, pegando a própria história dele. Pode ver as capas dos discos dele, essa cara de cãozinho abandonado, né? Olha, passei dificuldades na vida, sobrevivi, I'm Survive, World Falling Down, olha lá, Peter Cetera. Então, esse era o métier dele, tá? Então, é aquela coisa, né? O Peter Cetera saiu e, claro, Chicago continuou, e atualmente com uma sonoridade mais eclética. Eles continuam ainda na estrada, tal, muito mais eclética. Então, tá aqui eles atualmente, tá? Então, ficamos aqui com a banda Chicago, né? Fiquem aqui com a banda Chicago, eles ainda estão na estrada, com seus naipes de metal ainda tradicionais, tal, fazendo todas as releituras, ainda tocando toda a sua discografia. Sensacional. É um som distinto, né? Ouvir o Chicago aí dos primeiros álbuns, né? Final dos anos 60, começo dos 70, até 72, 73, é uma sonoridade que muitos definiam como rock progressivo. Eu coloco assim como definição minha, tá? WASP. Essas bandas norte-americanas brancas, anglo-saxônicas, protestantes, de ascendência, de origem, de família, essa cultura norte-americana, né? Anglo-saxônica, né? Americana e inglesa, né? Que é essa coisa dessas bandas que se engajaram no final dos anos 60, até com um discurso mais politizado, mas não politizado o suficiente para fazer uma crítica estrutural à sociedade, como o Harry Caw, que a gente discutiu aqui na semana passada, fazia. Crítica tão estrutural que impossibilitava a banda de entrar no mainstream musical. Tá? Daí que ela acabou criando seu campo próprio. Tem música deles em filme, diz o Diego Marcelino. Provavelmente, né? Nem cheguei a ver isso, mas provavelmente está em trilha sonora de filme e tal. É aquela banda que acabou... Aliás, muitos dos progressivos, né, acabaram se enveredando em fazer arranjos para trilha de cinema. Né? Acho que até o Pink Floyd, Zabriskie Point, né? Esse filme Zabriskie Point, acho que a trilha era do Pink Floyd, né? Se não me engano. Mas então fiquem aqui com a banda Chicago. Tá aqui eles. Então tá aí uma sugestão para vocês desbravarem a trajetória dessa banda.
Peter Cetera, olha, eu nos anos 80, assim, eu ouvia os discos dele. Quem é esse cara? Eu achava que era Peter etc. Peter etc. Eu passava assim rápido, só pela cara dele de cão abandonado. Puta, isso é uma merda isso daqui. Eu achava que era Peter etc. Puta, se o Peter já é assim, imagina o etc. Eu imaginava. Tangerine Dream, tá lembrando o AD3000, né? O Tangerine Dream tem que revisitar aqui a nossa live, viu? Tangerine Dream, bem lembrado. Eu achava que era Peter etc. Meu Deus do céu. Se esse é o Peter, imagina o etc. Eu imaginava. Aí eu falava, isso é um lixo, uma porcaria.